Como analisar e acompanhar o mercado financeiro? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É importante para melhorarmos as nossas informações para vocês. Você sabia que na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, vão acontecer as eleições americanas, as eleições para presidente dos Estados Unidos? Mas o que isso tem a ver com nosso canal de educação financeira? O que isso tem a ver com gestão financeira? Vocês sabem que está concorrendo às eleições americanas para presidente a Kamala Harris pelo Democratas e pelo Republicanos o Donald Trump. E a eleição deles, seja da Kamala ou seja do Donald Trump, pode automaticamente gerar uma certa instabilidade na economia americana. E essa instabilidade da economia americana, ela pode afetar também a economia brasileira, a economia mundial. Com base nessa situação particular que está prevista para ocorrer, hoje as nossas dicas sobre gestão financeira dentro desse cenário de educação financeira é justamente orientar a cada um de vocês, sejam pessoas físicas, cidadãos comuns ou sejam empresários, que é importante no dia a dia acompanhar os indicadores macroeconômicos. Eu acredito que você enquanto empreendedor, você enquanto investidor, você obviamente acompanha o investimento que você faz. Você quer saber como está a taxa da poupança, qual está a taxa da Selic, porque isso afeta o investimento que você fez, isso afeta a aplicação que você fez. Se você é um pouco mais ousado e investiu, por exemplo, em Bolsa de Valores, quer saber a quanto andas o mercado de Bolsa de Valores, lá da B3, para saber se a sua ação está sendo valorizada, não é valorizada, se as ações da empresa a qual você comprou, elas estão em alta ou estão em baixa. Isso é normal, ou seja, é importante que você, enquanto investidor, acompanhe o dia a dia desse mercado financeiro. Você, enquanto empreendedor, também deve acompanhar e saber a quanto andas os indicadores macroeconômicos. Mas, Clodoaldo, quais são os indicadores macroeconômicos? Ou o que são indicadores macroeconômicos? Normalmente, quando se trata da economia, nós dividimos a economia em dois grandes blocos, microeconomia e macroeconomia. A microeconomia está muito preocupada com a relação interna das organizações. Então, dentro da tua empresa, por exemplo, se você é um empreendedor, se você é um empresário, você quer saber como é que está o seu nível de faturamento, como é que está o seu nível de vendas, o seu nível de produção, a qualidade da sua produção. Você quer saber se o seu cliente está sendo bem atendido, você quer saber se o seu colaborador está trabalhando corretamente, se está satisfeito, se está sendo treinado. Aí esses indicadores internos dentro da organização, nós podemos considerar como se fosse uma microeconomia. Por quê? Porque a economia, do ponto de vista interno, dentro das organizações. Mas quando a gente pensa na questão das eleições americanas, que eu acabei de falar, quando a gente pensa na variação do câmbio, como é que está o dólar hoje? Quanto o dólar fechou? Quanto fechou, por exemplo, o euro? A Bolsa de Valores brasileira, B3, ela fechou com um saldo positivo, teve mais pontos que a data de ontem. Quais são as expectativas da Bolsa de Valores? A gente sabe qual é o percentual de inflação, qual é a projeção da inflação para o próximo mês, para a próxima semana, para amanhã. E o PIB, o Produto Interno Bruto, esse indicador que mede o volume de produção do Brasil como um todo, em que apese esse indicador PIB, esse indicador inflação, esse indicador Bolsa de Valores, esse indicador câmbio, tá certo? Em que pese esses indicadores afetam o dia a dia das organizações? Pois eu digo para vocês, afeta e afeta muito. Se a sua empresa, se você enquanto pessoa física é investidor em Bolsa de Valores, investe, por exemplo, em bolsas internacionais, como por exemplo a tecnológica dos Estados Unidos, que chama Nasdaq, ou a Bolsa do Japão, Tóquio, ou aqui mesmo na Argentina, e o mercado lá está oscilando muito, está variando muito, isso automaticamente vai afetar o seu investimento, vai impedir que você ganhe mais do que você estava projetando, que você gostaria de ganhar.
As relações comerciais entre os países, por exemplo, quando elas são mais favoráveis a um país em detrimento do outro, ele tende a complicar a vida do país, por exemplo, que está exportando, ou mesmo aquele que está importando, que não está sendo beneficiado dentro da balança comercial. Então, compreender esses mecanismos que nós chamamos aqui de indicadores macroeconômicos, ou seja, a Bolsa de Valores, saber como está a inflação, como está o PIB, como é que está a variação do dólar, a variação do iene, do yuan, a variação do euro, ou seja, esse mercado cambial, isso tudo pode afetar o dia a dia da sua empresa. Principalmente se você de alguma forma compra algum tipo de matéria-prima que ela está atrelada, tá, a uma matéria-prima originalmente importada no Brasil, que vem de outro país. Se o seu mercado, por exemplo, acionário, se a sua empresa de alguma forma, nos seus investimentos, você colocou lá dentro da cesta de investimentos algo que seja variável, algo que depende da variação da TR, que depende da variação da taxa referencial, da taxa Selic, né, que é a taxa de juros referência do Banco Central, ou seja, são indicadores que não estão do ponto de vista da gestão sob a sua responsabilidade, pois ele depende de toda a variação do mercado, mas são indicadores que sim, se você não acompanhar, não monitorar, amanhã ele pode complicar o seu resultado interno, o resultado da sua empresa, o lucro ou o prejuízo que você busca, ou aquela aplicação financeira que você fez num banco, que você fez em uma operadora financeira e não sabe como está o resultado dela. Isso tudo é extremamente importante em que você tenha esse cuidado de acompanhar, de monitorar e saber como está. Então a nossa dica de hoje, para efeito de gestão financeira, é que você que é investidor, você que é pequeno empreendedor, você que é um investidor do dia a dia, comece a acompanhar, assista os jornais, os telejornais, pesquisa na internet indicadores e saiba em que momento a eleição dos Estados Unidos pode afetar a sua empresa, pode afetar o seu investimento, pode afetar as ações que você comprou daquela empresa que hoje é estável. A taxa de juros, até que ponto o aumento da taxa de juros ou a queda da taxa de juros Selic pode também prejudicar ou beneficiar o seu investimento. A alteração, a variação cambial, o aumento, a queda do dólar ou a variação do real em relação ao dólar, em relação ao euro, até que ponto isso afeta suas importações, suas exportações, sua relação com o mercado externo. Mesmo que você diretamente não compre nada lá fora ou não invista nada lá fora, a variação cambial, ela pode estar embutida intrinsecamente em um produto que você compra que de alguma forma vem a base dele é importada. Então é importante você, gestor financeiro de empresa, você, aplicador financeiro, passar a acompanhar rotineiramente como anda, eu vou dizer uma palavra que a gente trabalha muito, como anda o humor do mercado e quais são as variáveis, os indicadores macroeconômicos que afetam esse mercado. Eu quero citar alguns, mas você pode pesquisar outros dependendo do tipo de investimento que você tiver. Eu sugiro que você analise a taxa de juros Selic, que a cada 40 dias mais ou menos o Copom, que é o Conselho de Política Econômica do Banco Central, delibera sobre ela, aumentando ou diminuindo, acompanhar diariamente a oscilação do câmbio, seja o real em relação ao dólar, em relação ao euro, acompanhar a taxa de inflação para ver se o crescimento do seu negócio ele não está menor que a inflação, que está permitindo uma queda do tamanho do seu mercado. Então, acompanhar a taxa PIB, que é a taxa geral da economia, que mostra quantas empresas estão produzindo junto, porque se o seu crescimento for no nível do PIB, quer dizer que você está crescendo igual as outras empresas do mercado. Se está crescendo menos que o PIB, você está perdendo fatia de mercado. Então, esses indicadores macroeconômicos, eles são extremamente relevantes do ponto de vista da gestão financeira da sua empresa, do seu pequeno negócio e também dos seus investimentos. Pensem nisso.